Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui em mais uma live do nosso projeto de lives. E hoje a gente vai falar um tema que é um tema técnico, mas é muito importante para eu explicar para vocês, que é os estudos científicos, as fases dos estudos científicos. Vocês vão entender por que desse tema ser tão importante, tá? Vocês vão entender quando a gente fala de fases de estudo, 1, 2, 3, e as notícias que saem, assim, saiu uma indicação nova para o câncer. Pesquisadores descobriram tal coisa, para ver se isso é importante, se isso não é, se isso tem realmente valor. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Vamos esperando o pessoal chegar e vai só esperar. Bom, aqueles nossos comentários de sempre, né? A climinha aqui tá melhor hoje, o solzinho querendo sair, isso é bom, é sempre inspirador, né? E é isso. Bom, esperando também aproveitando esse tempo, vamos falar dos lembretes que a gente sempre fala, pedindo para vocês mandarem temas, né? Sugestões de temas, porque é muito importante saber o que vocês querem ouvir, né? Então, se tiverem algum tema, podem mandar, tá? Uma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa mais específica. Manda comentário, manda no direct também, pode mandar que eu vou estar lá anotando. E sugestões de nome também para esse projeto de lives, continua aguardando aqui, então vocês podem dar as sugestões de nome das lives. Já tem uma lista de nomes, mas eu estou aguardando ainda para a gente poder dar um nome legal, né? Bom, pessoal chegando aí, bom dia Barbosa, Ana Lu, bom dia Rosa. Queria saber se vocês estão ouvindo direitinho aí, que eu tô com esse microfone aqui e acho que ficou legal com esse microfone. O pessoal não falou nada no último vídeo e acho que o áudio fica melhor, um pouco mais alto, que algumas pessoas estavam reclamando. Para vocês que chegaram agora, falando do tema de hoje da live, sobre estudos clínicos, né? Então, em geral, mas a gente usa muito no câncer, em estudos clínicos, ensaios clínicos e testes, né? Então, vou explicar um pouquinho qual a importância disso e qual a importância disso no câncer, principalmente nas notícias, quando vocês ouvirem, saiu um medicamento novo para o câncer, saiu um teste novo, saiu alguma coisa, aí as pessoas ficam todas esperançosas, mas vale a pena a gente ficar esperançoso por causa disso? Então, vou explicar um pouquinho as fases desses estudos para vocês, e na prática, o que é importante e o que não é. Bom, eu acho que pelo horário já dá pra gente começar, então vamos lá. Obrigado, Ana Lu, pelo som, já tá legal, né? Você falou. Bom, então, na ciência, antigamente, como é que começou a oncologia? A oncologia começou foi descoberto, né, algumas substâncias tinham algum efeito de diminuir o câncer. Bom dia, Isaete, bom dia, irmã. E descobriu que tinha algum efeito ali de diminuir as células tumorais, só que aí começou a testar nos seres humanos de uma forma muito aleatória. Até antiética, poderia se dizer, né? Que era feito meio que escondido e tal, e aí viu que tinha bons resultados, aí já foi avançando. Só que aí, às vezes você pode ter efeitos colaterais, né, dos medicamentos. Então, com o tempo, com o avançar da ciência, eu digo isso década de 50, 60, então foram crescendo os estudos, né? Foram sendo organizados a forma de fazer a pesquisa. E aí hoje em dia a gente tem a pesquisa toda organizada em fases. As pesquisas das moléculas, dos próprios tratamentos mesmo, de uma forma geral, mas falando principalmente aqui dos tratamentos quimioterápicos ou terapia-alvo, mas essas novas técnicas, esses novos medicamentos, hoje em dia são testados de uma forma mais organizada.
Bom dia pro pessoal que está chegando aí, Isaete, Jéssica, Adriana também, bom dia. Bom, e aí, aí o que acontece? O primeiro teste que a gente quer que é feito são estudos feitos em culturas de células. Então, é feita pesquisa ali para tentar entender como é que funciona o câncer, ele tem um mecanismo ali. Então, cria-se uma teoria. Se eu desenvolver um medicamento que inibe aquela molécula, teoricamente o câncer não vai ter como crescer e vai morrer. Então, é feito essa teoria. Então, é feita uma pesquisa e consegue desenvolver uma molécula que vai agir naquele lugar no tumor e que pode matar o tumor. E aí, o primeiro tipo de teste que é feito são os testes pré-clínicos que a gente fala, que são os testes em culturas de células. Então, é feito você pega ali culturas de células de tumor colocadas numa placa. Viu aquelas placas que mostram a cultura de bactéria? É a mesma coisa. Coloca ali células de tumor, faz o tumor crescer ali. Então, tem várias células diferentes para vários tipos de tumor diferentes. E coloca essa substância nova ali. Assim como substâncias de planta, de fitoterapia, qualquer substância é testada ali na placa. E aí vê se mata aquelas células, se elas morrem ou não. Isso é o primeiro teste para poder saber se funciona ou não. E a grande maioria das moléculas matam os tumores nas placas. Então, a grande maioria das moléculas funciona. Isso quer dizer que vai funcionar no ser humano, se o ser humano tomar? Claro que não, porque pode dar efeito colateral, pode matar, pode não funcionar dentro do organismo, pode acontecer várias coisas. Então, para isso que são feitos os estudos, os estudos mais avançados, dentro da fase pré-clínica, antes do ser humano, que aí são os estudos nos ratos. Antigamente não se tinha muito teste para fazer, né? Não sabia como, mas depois foi se desenvolvendo mecanismos de você injetar nos ratinhos o tumor. Então você consegue colocar na pele do ratinho o tumor. E aí você injeta a substância ali, o rato desenvolve o tumor, depois você injeta no sangue do rato e aquela substância que você acha que vai fazer o efeito. E aí você vê se no rato diminui ou não, ou se aumenta, ou se mata o rato, né, se tem efeito colateral. Qual a importância disso? Você vê se dentro de um organismo vivo isso funciona. Esse medicamento funciona. Porque às vezes na placa funciona, mas dentro do organismo não funciona. Então, essa é a segunda fase ali nos estudos antes dos seres humanos, tá? E qual a importância disso? A maioria das notícias que a gente vê de câncer, né? Pesquisadores israelenses desenvolveram um medicamento que pode curar o câncer. Gente, a maioria dos estudos que você vê notícia são de estudos até essa fase, de ratos ou de culturas de células, que muitas vezes eles fazem propaganda para gerar notícia, para gerar mídia, para valorizar o laboratório que está desenvolvendo aquele medicamento. Então, aí que acontece? O laboratório valoriza, as ações daquele laboratório valorizam, aí às vezes aquele laboratório é comprado por um laboratório maior. Só que não quer dizer que aquela medicação vai avançar nos estudos. Às vezes aquilo ali é abandonado depois, porque depois mais na frente, eu vou explicar, os estudos não mostram resultado. Então, muitas vezes não avança e fica só na notícia. Então, quando vocês veem uma notícia que um tratamento milagroso que curou 100% do câncer, às vezes ele cura 100% do câncer no rato, ou então curou 100% do câncer na placa. Isso não quer dizer, naquela placa de cultura, então isso não quer dizer que isso vai curar 100% do câncer no ser humano, no indivíduo, no corpo da pessoa. Então, gente, apesar de ser triste, né? Apesar da gente querer ter notícias boas, a gente tem que ser realista. Então não vamos nos animar e nem propagar notícias que a gente sabe que não vão dar certo. E por que eu digo que a gente sabe que não vão dar certo? Porque a grande maioria dos medicamentos que são criados
e começam esses testes, são abandonados. Só em torno de 5% dos medicamentos são aprovados para os seres humanos. 95% das drogas que estão testadas nessas fases aí de placa ou de rato são abandonadas porque depois é visto que não funciona. Então, não propaga a notícia que a gente sabe que ainda não está numa fase avançada ali, quase sendo publicado. Por exemplo, acabou agora, nesse final de semana, o maior congresso mundial de oncologia, a ASCO. E não teve nenhum medicamento que foi, assim, cura 100% do câncer. Então, esse congresso mostra o quê? Os estudos que são na prática, os estudos práticos, né? Os estudos que já estão em seres humanos quase para ser aprovadas as medicações. E nenhuma delas cura 100% o câncer. Então, só que não vira notícia. Vocês viram alguma notícia em algum jornal aí falando que foi descoberto um medicamento que cura ali 100% o câncer? Não foi, porque no Congresso não teve nenhuma notícia assim. Agora, às vezes, de vez em quando aparece aí, notícia boa, tem uns sites que falam notícia boa, tudo. Descoberto uma molécula por pesquisadores, não sei o que lá, da faculdade e tal, que cura o câncer. Só que isso não chega nos congressos, não chega, não avança, porque os estudos não avançam, e não é por questão de indústria, porque não quer. É porque não funciona quando vai avançando para os estudos em seres humanos. Falando nisso, a gente vai falar dos estudos em seres humanos, que aí é a segunda fase dos estudos, que é a fase clínica. Então, a fase clínica são as fases que são seres humanos. E aí a gente tem os estudos de fase 1. Os estudos de fase 1 são estudos com pouca gente. E são estudos que vão testar somente a segurança e os efeitos colaterais. Então, depois que aquele medicamento funcionou na placa, depois que funcionou no ratinho, não matou o ratinho ficou saudável e o tumor diminuiu no ratinho, a gente tem um pouco mais de segurança, de evidência, que talvez possa funcionar no ser humano. E aí é feito os estudos com seres humanos, você pega seres humanos com câncer, e aí dependendo do câncer que está sendo estudado, e você injeta aquela substância no ser humano em doses pequenas. E aí você faz um estudo, por exemplo, pega um paciente e injeta uma dose pequena. Aí você pega 2 pacientes e injeta uma dose maior. E aí pega 4 pacientes e uma dose maior. Isso é um exemplo. E aí mais pega 8 pacientes e uma dose maior. Até que você consiga atingir a dose máxima com os efeitos colaterais limitantes. Ou seja, se você começou a aumentar, e daqui a pouco está começando a ter muito efeito colateral, você vai parar por ali e vai fazer uma dose menor, a dose anterior, né? Por exemplo, você dobra a dose. E aí você vai fazer a dose anterior. Então você vai testar, você vai descobrir qual é a melhor dose para você conseguir avançar nos estudos. A dose que não causa tanto efeito colateral. E aí você já começa a ver alguns resultados. Mas você está testando só efeito colateral. E aí, nesses estudos, tem muita medicação que ela é abandonada. Por quê? Ela é tão tóxica que às vezes você tem que fazer uma dose mínima que não tem efeito nenhum. Imagina que você descobriu a dose, que é 100 miligramas, só que foi testado em 30 pessoas e nessas 30 pessoas o tumor não deu nem bola. Será que vale a pena gastar dinheiro, avançar para os estudos com mais pessoas? Né? Então, nesses estudos também, muitas drogas são abandonadas, apesar de você estabelecer a dose máxima. E aí, se tiver algum resultado, o tumor diminuir, funcionar de alguma forma, avança para os estudos de fase 2. Os estudos de fase 2 são estudos maiores que testam já a eficácia. Normalmente, tem vários tipos de estudos de fase 2, mas no geral, esses estudos de fase 2 eles pegam grupos de 100, 200 indivíduos e trata com aquela dose que foi testada. E aí, falando um pouquinho de dose, eu queria lembrar para vocês já ouviram falar sobre algumas terapias alternativas, assim, que as pessoas dizem, toma isso que cura o câncer. Alguns chás, por exemplo, né? Esse chá cura o câncer. Ou então, eu não queria falar da medicação, enfim. Alguma medicação que dizem que cura o câncer, alguma coisa que dizem que cura o câncer, né? Não só chá, mas alguma substância que cura o câncer.
ela passou por estudo de dose? Qual é a dose? 100 miligramas, uma vez ao dia? 100 miligramas, 2 vezes ao dia? 200 miligramas, 2 vezes ao dia? Uma vez por semana? Como é que é a dose? Foi testado? Ninguém sabe, né? Então, se não passa por esses estudos de fase 1, a gente não sabe a dose máxima que a gente pode atingir. A gente pode estar utilizando doses menores ou doses acima do limite dos efeitos colaterais. Para isso que tem os estudos de fase 1, tá? Então, quando alguém chegar para você e falar, toma isso aqui que é bom. Aí você pergunta, qual é a dose? Qual o estudo que mostrou qual é a dose? Me falaram que é 1 comprimido por dia. Quem falou? Teve estudo? Ou foi o fabricante que falou? O cara que fabrica diz que é assim, mas teve estudo? Não teve teste, né? Então, é para isso que serve os estudos de fase 1, dose e efeito colateral. E aí os estudos de fase 2 são estudos de maiores, né? Que vai testar os efeitos, não colaterais, mas os efeitos. Então, se você testa no maior número de pessoas, às vezes aquelas 30 pessoas do estudo de fase 1 foi pouco, né? Então, se você testar em mais gente, você consegue ver, reduziu ali 30% das pessoas tiveram uma redução do tumor, ou então funcionou de alguma forma, 2 pessoas ficaram curadas, alguma coisa assim, nesse sentido, você tem mais evidência de que aquele medicamento funciona. E aí você fica mais empolgado e vai gastar mais dinheiro para investir nos estudos de fase 3. Os estudos de fase 3 são estudos maiores, que aí, dependendo do tumor mais raro, você tem menos pessoas, mas tumores mais comuns, mama, por exemplo, você tem estudos com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, né? Que aí são estudos multicêntricos, que falam que são vários hospitais diferentes no mundo inteiro. Então você pega no mundo inteiro, tipo a Europa, a Ásia, Américas, África, e testa aquela medicação nova com essas várias pessoas e compara com o que já tem. Esse é o grande potencial, porque não adianta uma medicação avançar, funcionou na célula, funcionou no rato, você estabeleceu a dose, não tem muito efeito colateral, você viu que funciona, que diminui o tumor, e aí agora você vai testar com o que já existe. Então você pega, vamos supor, 1.000 pessoas, divide em 2 grupos, de 500 e 500. E aí 500 pessoas vai fazer a medicação e 500 pessoas vai fazer o que já existe. Para você ver se aquela medicação é melhor do que o que já existe. E, muitas vezes, aquela medicação é pior do que o que já existe. Ou é igual, pelo menos. Se for igual, às vezes você tem uma alternativa de tratamento com menos efeito colateral, talvez. Aí aquela droga é aprovada e é utilizada. Mas, muitas vezes, aquele medicamento novo não é melhor do que o que já existe. E aí ele é abandonado. Porque de que adianta você botar para ser vendido um medicamento que não é melhor do que o que já existe, né? Então, uma droga nova, ela tem que ser pelo menos igual ou melhor do que o que já existe para poder ser vendida, né? Para avançar. Então, é o que eu falei no início, 95% das medicações que são desenvolvidas, elas param até aí. Ou nessas fases todas elas vão sendo abandonadas. Então, quando a gente vê uma notícia, medicamento para o câncer foi descoberto, foi desenvolvido, gente, se for na fase 3, é ótimo. Então você tem estudo de fase 3, ensaios clínicos randomizados, controlados, é o nome dessa fase 3. Ensaio clínico randomizado. Por quê? E controlado. Porque é um ensaio clínico, o paciente ele não sabe. Então, duplo cego, que fala, ele entra no grupo, ele não sabe qual que ele está tomando, ele toma um placebo sem saber se ele está fazendo medicamento ou não. Então, esse tipo de estudos é o estudo mais top ali que tem para aprovar a medicação. E depois ainda tem os estudos de fase 4, que são os estudos pós-venda, né? Pós-aprovação. Depois que é aprovado o medicamento, ele entra na fase 4, que é a fase de observação. Ou seja, mais pessoas estão sendo utilizadas, aí o mundo inteiro já começa a utilizar o medicamento, e aí ele continua sob vigilância. Por isso que de vez em quando vocês olham, vocês veem notícias falando, a Anvisa determinou que tal medicamento seja retirado do mercado por conta de efeito colateral. A própria vacina, né? A gente está vendo ainda, tem alguns problemas com a AstraZeneca,
E então, assim, algumas vacinas estão em estudos de fase 4, ou seja, elas estão sendo vendidas. Medicamentos também, né, acontece, e eles ficam em observação para ver se não tem efeitos colaterais que não foram vistos nesses 1.000 pacientes, 2.000 pacientes dos estudos de fase 3. Até mesmo efeitos bons, né? Então, não necessariamente efeitos colaterais, mas às vezes se descobre que, por exemplo, um tratamento para o câncer diminui a taxa do câncer voltar em 30%, só que às vezes no mundo real diminui em 40%, 50%. Às vezes ele é melhor do que o que era esperado nos estudos, né? Então também tem isso, pode ser que seja melhor. Para isso que são esses estudos de fase 4 que a gente fala de farmacovigilância, é o de observação pós-venda, pós-aprovação. Então, muito importante, eu estou reforçando isso aqui com vocês, quando vocês virem notícias falando que o tratamento para o câncer foi descoberto, não foi desenvolvido e tal, olha com calma, olha com carinho aonde que foi desenvolvido, qual a empresa que desenvolveu e principalmente tem que estar escrito lá qual é a fase do estudo. Se for um estudo fase 2 ou fase 3, já é uma fase mais avançada. Mas se é um estudo em cultura de células em rato, é só notícia para vender, tá? Ou para vender, ou para o jornal vender, né? Ou para o jornal crescer aí, ou para a empresa crescer e para a empresa ganhar dinheiro. Com venda, né? Com propaganda, para ela ser comprada e tudo, enfim, tá? Então, fiquem de olho e prudência e calma nas notícias, certo? Acho que eu falei tudo sobre estudos para vocês, dei uma aula sobre ciência, como que é feita a ciência, isso é legal. Eu queria falar isso para vocês, deixar isso aqui registrado, né? É um tema muito interessante que ninguém fala, assim, explica, ensina isso. E eu acho que a educação científica é uma educação que deveria ter nas escolas também. Todo mundo deveria aprender um pouco sobre como que é feita a ciência e para a gente poder ter uma noção, uma realidade, não ficar à mercê. A gente está vendo hoje em dia, na época de pandemia, a gente, em questão de ciência, fica à mercê de opiniões de especialistas, médicos, e a gente não tem um senso crítico. Então, se a gente soubesse um pouquinho sobre ciência, não precisa saber a fundo os estudos, tudo, mas se a gente soubesse um pouquinho sobre ciência, como é feita a ciência, as fases da ciência, os problemas, né? Uma educação científica um pouquinho maior também, a gente poderia ter um olhar crítico um pouquinho melhor sobre o que a gente ouve, o que a gente vê. E nessa fase que a gente está vivendo, isso está muito mais aguçado, né? Então tudo passa pela educação. Se a gente tivesse um pouco mais de educação em todas as áreas, né? Tanto aí vai educação em saúde, educação em direito, educação em ciência, em todo tipo de educação, a gente poderia, educação de leis, né? Educação ambiental, todas essas educações não diria assim, não convencionais, né? Não matérias, né? Português, matemática, história, geografia, mas esses espaços da vida, né? A gente teria muito mais autonomia para tomar decisões e julgamento crítico para o que a gente ouve. Então, Isaete, até que enfim conseguir, estava perdendo suas lives. Meu dia só começa depois que assiste. Que legal, gente. Gente, pode botar nos comentários aí sobre essa live, se vocês tiverem dúvidas, tá? Pergunta aqui da Isaete, por que é tão difícil uma vacina eficaz contra o câncer? Porque o câncer não tem uma causa. O câncer não os cânceres não são causados por vírus, por bactérias, para ter uma vacina. Vacina é quando você faz para combater um agente infeccioso. O câncer não é causado por um agente infeccioso, então você não tem uma vacina. A não ser, por exemplo, o câncer causado por HPV, câncer de colo de útero, câncer de boca, garganta, né, cabeça e pescoço, canal anal, são todos causados por HPV e tem a vacina, que é eficaz contra o câncer. Sabiam disso? Existe uma vacina contra o câncer? Só que é esse tipo de câncer causado pelo HPV, o colo de útero e o de boca, de garganta, de canal anal, que eles são causados pelo HPV e tem a vacina que é feita nas meninas, né? E hoje em dia também é feito nos meninos, e de preferência antes da iniciação sexual, e você combate o câncer com vacina. Mas esse tipo de câncer aqui que é causado por vírus, os outros não. E como o câncer é causado por várias causas diferentes, você não consegue fazer um tratamento para uma causa, né?
é muito difícil. Ou exames de prevenção. Exames de prevenção, tem vários estudos que mostram que não é que, assim, por que tem alguns exames de prevenção para alguns cânceres e exames de prevenção para outros não tem? Porque todos os exames de prevenção, eles têm que ser custo efetivo, ou seja, e não é só um custo financeiro. Por que não vale a pena por que vale a pena você fazer mamografia em todo mundo e não vale a pena você fazer um ultrassom ou uma tomografia para identificar um câncer de ovário em todo mundo, né, todas as mulheres? Porque o exame de mamografia é um exame barato, fácil, rápido de fazer e identifica um câncer que é muito comum, né? Já o ultrassom ou a tomografia são exames um pouco mais difíceis de fazer. O ultrassom nem tanto, mas a tomografia sim. É um exame mais caro. E o câncer de ovário não é um câncer tão comum. O que acontece? Você vai fazer muitos exames para poucos resultados positivos. Já a mamografia você faz muitos exames e tem mais resultados positivos. Você vai ter mais, no ovário você vai ter mais falso positivo do que positivo de verdade. Já na mama, você tem muitos positivos e menos falsos positivos. Por isso que é mais fácil você conseguir comprovar que um exame é benéfico para um câncer que é mais comum do que para um câncer que é mais raro, tá? Exames de prevenção. O SUS gasta muito mais com quimioterapia. Mas aí que tá. Não, porque ele gasta com diagnóstico. Se o SUS gastasse com prevenção, e aí falando de prevenção, não digo exames de prevenção, mas eu digo prevenção primária. É a prevenção antes de desenvolver o câncer. Ou seja, se gastasse mais com promoção de saúde, com prática de atividade física, com orientação nutricional, com práticas de estresse, controle de estresse mental, com tudo isso, né, principalmente com mudanças de hábitos de vida, estilo de vida, poderia se gastar muito menos com exames de prevenção e muito menos ainda com quimioterapia. Então esse é o caminho. Só que a questão de mudar estilo de vida, mudar hábito de vida é muito difícil, né? Só que assim, o SUS gastou muito dinheiro com o tabagismo e tem tido ótimos resultados com o tabagismo. Só que poderia fazer isso com alimentação e atividade física, mas não é feito, né? Que acho que é uma coisa muito mais complexa, mexe com problemas mais difíceis, mexe com indústria de alimentação, enfim, teve uma luta muito grande com a indústria do cigarro, mas com a indústria da alimentação é muito mais complicado. Então, assim, o buraco é mais embaixo, por isso que não é feito tanto prevenção assim nesse sentido. Meu marido vai fazer um PET scan e o SUS negou, ou seja, o SUS não dá suporte. Por isso muita gente morre. Mas aí já é uma coisa mais avançada já lá na frente, né? A gente tem que falar de prevenção, que é muito mais custo-benefício. A realidade do câncer não é tão simples, Rosane. É isso aí. O câncer não é tão simples como se fala, pesquisador desenvolveu um medicamento. Não é assim, né? Não é simples assim. Então a gente tem que acompanhar, né, com calma e ler de preferência ler os estudos, né? Bom dia aí para todo mundo que entrou depois. É isso aí. Não só enlatados. Enlatados sim, enlatados são muito ruins, mas muita coisa que a gente faz também, que a gente come. Industrializados de uma maneira geral, né? Industrializados, alguns podem ser até bons, mas no geral não são. Bom, gente, terminando aqui, eu acho que consegui explicar um pouco para vocês sobre estudos, ensaios clínicos, fase dos estudos, a importância disso nas notícias do câncer. Então, se vocês tiverem alguma dúvida nesse tema de estudos, né? Por que os estudos são assim, por que os estudos são assados, por que os estudos descobrem, por que não sai notícia. Se tiver alguma coisa assim, vocês deixam um comentário aí, tá? Embaixo. Vamos responder mais perguntas aqui, que agora tá vindo um monte de pergunta, que legal. Vamos lá. Já tá na hora já, mas vamos lá. Cainiza.
Bom dia, ouvi dizer que câncer não tem cura e sim um intervalo. Tem cura sim, tá? Tem, se for diagnosticado no início, tem cura. Eu tenho alguns vídeos no YouTube falando sobre isso, tá? Se você quiser dar uma olhadinha lá, dar um pulinho lá pra você ver. E câncer tem cura sim, só que às vezes não. Então, a gente nunca tem a certeza 100%. Na medicina não é 100% de certeza nunca, né? Você pode ter um câncer e viver 10, 20, 30 anos e nunca mais voltar. Isso tem casos, né? Muitos casos assim. E às vezes até cânceres mais agressivos você pode ter cura, tá? Então pode ter cura sim. Glutamina, só que o problema é que a gente só sabe das notícias ruins, né? Só sabe das notícias das pessoas que morreram com câncer. Mas tem muitas pessoas que ficaram curadas que não viram notícia. Esse é o problema. Glutamina faz mal? Um estudo. O que quer dizer? Você viu um estudo falando que glutamina faz mal? Bom, tem várias questões, porém, da glutamina. Como tem alguns temas que são mais específicos, eu tenho que parar para escrever e trazer para vocês. Mas, no geral, a glutamina não é indicada para quem tem câncer, tá? A glutamina é um aminoácido que ele é utilizado para vários motivos, restauração de barreira intestinal, melhora da imunidade em quem faz atividade física extensa, prolongada, extenuante. Não é para qualquer um, tá? Não é para quem está normal aqui para tomar para melhorar a imunidade, ponto. Grandes queimados que perdem muito a glutamina para regeneração celular. Então, tem alguns usos, mas no câncer normalmente ele não é utilizado por conta de alguns problemas que podem ocorrer, mas isso eu vou explicar, tem uma live que eu tenho que explicar sobre isso, tá? Mas também pode estar caindo por terra, né? Então ainda tem controvérsias. Maria Dolores, aqui tem um posto de saúde com prevenção, alimentação saudável, atividade física e uma minoria comparece. Pois é, o Ministério da Saúde não está interessado nesse tipo de prevenção, as indústrias não estão interessadas nesse tipo de prevenção e o povo não está interessado nesse tipo de prevenção. Isso é a grande verdade, né? Muitas pessoas vêm a mim, infelizmente, né, não é culpa de vocês, mas às vezes tem muita gente que pergunta aqui, doutor, qual é o tratamento, qual é o alimento que cura o câncer? Como se tivesse uma pílula mágica para curar o câncer, né? O que eu faço aqui para curar o câncer? Mas não tem pílula mágica, né? A cura e a prevenção passa por mudanças de hábitos, e mudanças de hábitos é chato. Se eu falar que a pessoa, olha, você vai ter que parar de beber sua cerveja todo dia, você vai ter que passar a se alimentar melhor. Nas minhas consultas que a gente faz oncologia integrativa, a gente vê a pessoa como um todo, 3 horas de consulta, a gente vê os hábitos de saúde da pessoa toda e muda e dá várias orientações para mudanças de hábitos. E tem pessoas que não conseguem mudar os hábitos, né? E as pessoas que estão interessadas, né? Imagina quem não está interessado, ou seja, a pessoa vai num oncologista e só quer tratar o câncer, ela não quer mudar hábitos, né? Então é difícil, né? A pessoa chega lá obesa, gigante, e eu falo, ó, você tem que emagrecer, que vai diminuir o resultado que vai melhorar o resultado do seu tratamento, você vai ter menos efeito colateral, o câncer vai voltar menos, você vai controlar mais o seu tumor, se ele for metastático, ele tem maior chance de diminuir. Aí a pessoa, tá, entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, assim, as pessoas não querem mudar, né? A maioria, né? Tem pessoas que querem mudar, vocês estão aqui aprendendo isso, né? Então, é isso. Eu posso fazer reposição hormonal, tive câncer, RH há 4 anos, tenho 56 anos, é verdade, posso fazer reposição hormonal? Bioentendido, deve ser bioidêntico, né? Pois sofro muito de insônia. Bom, não é muito o nosso tema dessa live aqui, que a gente falou sobre estudos clínicos, né? Mas os estudos clínicos mostram que é um pouco perigoso fazer reposição hormonal quem não tem, porque ela pode aumentar um pouco o risco de ter câncer, quem não teve, mas é seguro fazer. Agora, em quem já teve, é perigoso fazer, não é indicado fazer reposição hormonal. Insônia tem vários tratamentos dentro da oncologia integrativa e funcional, tá? Que não só medicamento. Nem tudo na vida é medicamento.
Por isso que a gente, na oncologia integrativa, a gente faz mudanças de hábitos. Tem muitas coisas que passam por hábitos e não por tratamento, por medicamento. Então, mudanças de hábitos também têm respostas maravilhosas e algumas terapias complementares também têm resultados maravilhosos, comprovados com estudos científicos. Eu montei uma aula, eu esqueci até de postar, montei uma aula ontem, que eu vou dar num congresso falando sobre oncologia integrativa e funcional, e eu separei alguns estudos falando sobre sono e câncer, né? Que eu também tenho que montar aqui para vocês uma live sobre sono, mas a gente tem vários tratamentos que podem ser utilizados para melhorar o sono, né? Própria banhos, aromaterapia, mudanças de hábitos mesmo, tem filtro de luz azul, a gente tem horário de acordar, rotinas de dormir, rotinas de acordar, você tem fitoterápicos que podem melhorar o sono, então assim, tem muita coisa para fazer que não é só medicamento, só hormônio, certo? Neta, você chegou no final hoje, mas você assiste depois, tá? Você está sempre assistindo. Bom, onde eu atendo? Sônia, depois você me manda uma mensagem, gente, quem quiser saber sobre consulta, sobre atendimento, me manda uma mensagem no Instagram aqui no direct, tá? Que aí a gente pode depois conversar, eu passo para vocês. Eu tô para reformular meu Instagram aqui, deixar um pouco mais de informação sobre atendimento também, que muita gente fica interessada. E consultas online também eu tenho feito, então se vocês quiserem saber sobre consulta online e presencial, né, eu sou do Rio de Janeiro, mas a gente pode encaixar consultas online também, então é só mandar mensagem no direct que a gente conversa e a gente marca, a gente agenda para ter uma consulta nesse olhar diferente, que é oncologia integrativa e funcional. Isaete, seu médico oncologista diz que é interessante uma consulta. Qual foi aqui? Pois é, da reposição hormonal, exatamente. Bom, respondi. A Cainisa. E Sônia, eu tive o estômago retirado inteiro e 2 ínguas com metástase. Será que eu tenho chance de não ter mais câncer? Tem chance de não ter e tem chance de ter. Na medicina, nada é 100%. Pode voltar, pode não voltar. E a gente faz os tratamentos para diminuir a chance de voltar. E a gente só vai saber com o tempo. Chá de mulungu e colônia é ótimo para insônia. Tem alguns chás que são para insônia que podem ser bons ou ruins. Estou usando canabidiol, você acha que pode ajudar? Gente, não tem... Eu não sou... Já vou falar de novo aqui, que esse assunto já voltou aqui. Eu tenho acho que no Instagram, eu acho agora, não sei se é no Instagram, no IGTV ou no YouTube, falando sobre canabidiol. Agora não me lembro, acho que é no IGTV. Não tem estudos em câncer para tratamento, gente. Tem alguns estudos para alguns efeitos colaterais de câncer, né? Principalmente caquexia, que é o emagrecimento em quem tem o câncer ainda e está consumido, né? Aquela pessoa que está emagrecida ali muito mal, parece que pode ajudar, controle de dor também pode ajudar. Mas canabidiol para curar o câncer, não tem estudos ainda dizendo isso não, tá? Não sou contra, mas também não sou especialista nessa medicina que utiliza o canabidiol. Então, o canabidiol pode ajudar para quê? Essa é a grande pergunta, né? Você precisa do canabidiol? Tem muita coisa que você pode fazer que não é o canabidiol. Então, não é colocando... Por exemplo, como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua atividade física? Como é que está seu sono? Isso tudo é muito mais importante do que tomar um canabidiol. Essa é a minha opinião, né? Então, a gente tem que tratar a base da nossa saúde, que é a alimentação, atividade física, sono, estresse, isso tudo, para a gente depois chegar em fase mais avançada de utilizar coisas mais pontuais. E aí talvez o canabidiol pode entrar se for o caso, né? Se for o caso de entrar pela indicação que ele tem. E aí são estudos, né? A gente voltando a falar dos estudos aqui, que é o tema dessa live, o canabidiol não tem estudos de fase 3 em seres humanos para cura de câncer, até onde eu sei, né? Então a gente não pode utilizar. Pois é, a live do sono, eu tô devendo, toda hora eu falo da live do sono pra vocês. Legal, Neta, obrigado. Olha que a gente fez uma consulta só falando mais sobre o câncer mesmo, né? A gente não fez uma consulta sobre hábitos de vida, tudo, que é a oncologia integrativa e funcional mesmo, que é o tratamento completo assim, que a gente faz, né? Mas que bom, que legal. Obrigado aí pelo depoimento. Bom, gente, deixa eu ir, eu tenho que ir, já são 7h13, passou muito do horário.
E é isso, ó. Recadinhos. Segunda, quarta, sexta, 6h30 a gente está aí com mais um tema. Próxima quarta-feira agora deve ser algum tema não tão técnico, talvez eu traga um tema ou mais filosófico ou mais prático, tá? Mas sempre um tema legal. Dúvidas, se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, reflitam um pouquinho sobre o que eu falei, as fases dos estudos, essas questões aí das notícias e dos avanços da medicina ser para os estudos, de tantas medicações não serem aprovadas porque não funcionam. Então, deixa nos comentários aí também. Essas lives vão ficar marcadas no Instagram, vão ficar salvas no Instagram e no IGTV e no YouTube, vou botar lá no YouTube também. Entrem no meu canal no YouTube, assistam lá no canal no YouTube também, inscrevam-se no canal, ativem a notificação para poder a gente fazer o YouTube crescer. O YouTube atinge um público diferente, outras pessoas que não estão no Instagram estão no YouTube, então vocês ajudam a divulgar também. Ajuda a divulgar, passem essa notícia, essa live aqui para mais e mais pessoas, né? Se tiverem ideias para o nome da live, coloquem aí também nos comentários, né? Dessas lives, o nome dessas lives que a gente tem feito de manhã, esse projeto de lives. E acho que eu falei tudo. Gente, tô precisando de ajuda aí nos comentários, nos temas, tá? Sugestões de tema. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, coloquem aí nos comentários também. E consulta também, esse negócio de consulta, né, que a gente comentou, manda mensagem no direct que a gente bate o papo e conversa, tá? Só essas últimas, devemos retirar o leite, farinha branca e açúcar da alimentação, praticamente isso. Algumas coisas que a gente pode falar, mas mais ou menos isso, tá certo? E para ajudar na imunidade, minha filha pode ter cirurgia química porque não consegue levantar. Alimentação e atividade física, tá? Melhora a imunidade para quem? Mudança na alimentação e atividade física melhora a imunidade depois da quimio. E insônia, alimentação. Insônia, a gente vai falar um pouquinho de sono, alimentação é muito grande, então a gente está sempre falando alguma coisa sobre alimentação. E farinha é altamente inflamatório e leite também. Bom, gente, beijo, tchau, até mais. Fui.